Olá, boa noite. Eu vou mostrar para vocês dicas para adaptar atividades, vou mostrar materiais para você usar para adaptar suas atividades para os seus alunos da educação inclusiva e os seus alunos com dificuldades de aprendizagem. Vou te mostrar porque esse tipo de atividade assim, ó, de folhinha, tende a não funcionar com alunos com deficiência e dificuldade de aprendizagem e o caminho que você pode seguir com dicas muito especiais aqui para você. Boa noite para quem está chegando agora e não me conhece. Meu nome é Leandro Rodrigues, fundador do Instituto Idade, especialista em adaptação de atividades para alunos com deficiência. E minha missão é ajudar o professor a nunca mais ter dificuldade para adaptar atividades para os seus alunos da educação inclusiva. Essa é a minha missão aqui, independente do diagnóstico do seu aluno, independente do ano escolar que o seu aluno está, independente da disciplina que você leciona, independente se você é da sala de recursos, ou professor de apoio, ou professor regente. Você nunca mais tem dificuldade para adaptar a atividade para o seu aluno. E hoje você vai ter muitas dicas incríveis, 5 dicas, tá? Não perde, fica até o final da live porque vai ser muito legal. 5 dicas e materiais para adaptar atividades na sua sala de aula. Eu vou mostrar essas 5 materiais, 5 dicas aqui para você, mas eu preciso explicar para você por que isso tende a ser necessário, tá? A gente pensar um pouquinho fora da caixa. Por que a gente tem que pensar diferente? Né? Porque o tradicional tende a não funcionar muito bem. Por que esse tipo de atividade assim tende a não funcionar muito bem? O que tem aqui? Que em essência, essa atividade ela é composta por texto, tá? Texto. Não tem imagem, são letrinhas pequenininhas, coladinhas, muito próximas uma da outra. E o meu aluno precisa fazer leitura e interpretação, tá? É um pré-requisito, esse tipo de atividade tem como pré-requisito um aluno com habilidades de leitura e interpretação de texto, independente do conteúdo que esteja falando aqui. Pode estar falando de biologia, física, química, sociologia, não importa. Tem como pré-requisito a leitura e interpretação bem fluente, bem tranquila, bem fácil. E a partir daí, o aluno consegue desenvolver, fazer, exercitar a atividade, não é? O que é independente do que é o tema. Pode ser língua portuguesa, pode ser matemática, pode ser história, pode ser geografia. Se ele não consegue fazer uma boa leitura do enunciado, interpretar, entender aquele enunciado, entender o que está sendo pedido, ele não vai conseguir fazer a atividade. Alunos com dificuldade de aprendizagem tendem a ter dificuldades de leitura e interpretação de texto. Não é? Não é? Seu aluno da educação inclusiva, seu aluno que está com dificuldade de aprendizagem, que não está conseguindo fazer essa atividade, você está pensando em adaptar, ou você já está adaptando, e mesmo assim essas adaptações não estão funcionando, diz para mim se o seu aluno tem uma boa leitura e interpretação. Eu aposto que não. Por que isso acontece, né? Por causa dessa dificuldade de leitura e interpretação. E tende a ser pouco atrativo também. É cansativo, pouco atrativo. E tudo que é pouco atrativo não é legal. É difícil o aluno manter a atenção numa atividade pouco atrativa. Por isso que eu quero trazer aqui para você dica. Dica para adaptar a atividade, para transformar esse pedaço de papel em algo mais atrativo, mais acessível para alguém que não tem uma leitura e uma interpretação ainda muito bem desenvolvida. Ah, Leandro, mas eu não vou trabalhar leitura e interpretação com o meu aluno? Olha, talvez esse não seja o seu objetivo. Pensa nisso, né? Nem sempre você quer ensinar ou exercitar a leitura e interpretação. Isso é muito comum de acontecer. Se você está ensinando um conteúdo bem específico lá de filosofia, você está ensinando um pensamento de Aristóteles. Você está ensinando um conteúdo específico de química, lá no ensino médio. Você está ensinando um conteúdo específico da história do descobrimento do Brasil. E aí tem pontos específicos que você quer que o seu aluno entenda, não é? E ele está tendo dificuldade de entender isso, por causa de uma dificuldade de leitura e interpretação de texto. Só que esse aluno ele se beneficiaria muito se você entregasse esse conteúdo num outro formato, de uma outra forma, que não seja através de leitura e interpretação de texto. Mas, Leandro, meu aluno não precisa exercitar isso? Precisa. Só que eu lembro que qual é o seu objetivo? Seu objetivo não é trabalhar leitura e interpretação. Embora isso seja importante, seu objetivo é ensinar aquele ponto específico da história, aquele ponto específico de química. Então, quando a gente volta à nossa atividade, porque realmente é importante que o aluno aprenda, eliminando aquilo que ele tem mais dificuldade do processo de execução da atividade. No caso, se o meu aluno tem dificuldade de leitura e interpretação e eu entrego uma atividade dessa, eu não estou eliminando a leitura e interpretação do processo de execução de atividade. Não, eu estou impondo
uma excelente leitura e interpretação como pré-requisito da execução de uma atividade que nem é sobre leitura e interpretação, necessariamente. Necessariamente. Essa atividade aqui é sobre tipos de sujeito. É dentro de língua portuguesa. Dentro de língua portuguesa tem tópicos de leitura e interpretação para serem trabalhados, mas hoje não. Hoje é tipos de sujeito. E para o meu aluno entender e trabalhar e assimilar e exercitar os tipos de sujeito, ele não precisa desenvolver a leitura e interpretação nesse momento aqui. Nesse momento aqui, ele precisa trabalhar tipos de sujeito. E quando a gente consegue separar muito bem essas coisas, as atividades ficam bem mais acessíveis. E a adaptatividade é tornar acessível. Eu quero te mostrar aqui recursos. Recursos que você pode usar para sair do papel e ir para o universo das atividades adaptadas de maneira atrativa, de maneira mais lúdica, de maneira mais acessível e interessante para o seu aluno, independente do ano letivo que ele se encontra, independente da disciplina que você esteja lecionando. Eu vou te mostrar aqui alguns recursos, tá? E eu vou fazer comentários sobre esses recursos. O primeiro recurso que eu gosto de trabalhar muito, é o uso de jogos. Eu já mostrei jogos aqui em algum momento para vocês, né? E vou mostrar aqui de novo por quê? Porque atividade, ela é uma estrutura. Toda atividade tem uma estrutura. Essa atividade aqui, ela tem uma estrutura. É uma estrutura de enunciado e alternativa. Enunciado, alternativa. Enunciado, alternativa. Enunciado, alternativa. No Rio das Mortes, houve combates sangrentos. Temos aí A, sujeito simples. B, sujeito indeterminado. C, sujeito oculto. D, sujeito composto. Ou E, sujeito inexistente. No Rio das Mortes, houve combates sangrentos. Então, qual é o sujeito? Vou passar vergonha aqui, mas no Rio das Mortes é o nome do... É o sujeito, né? O nome do rio é o sujeito da oração aqui, da frase. E eu acredito que é um sujeito simples. Não é? Tô certo? Então, é a alternativa A. Isso é uma estrutura. E aí, segue a mesma estrutura abaixo. Segue a mesma estrutura. Uma estrutura. Enunciado curto, direto, seco e alternativas. Tem alguma coisa de errado com essa estrutura? Não tem nada de errado com essa estrutura, gente. Não tem nada de errado com essa estrutura. Se ela estiver funcionando. Se o meu aluno aprendeu esse conteúdo, ele aprendeu esse conteúdo de tipos de sujeito, eu trago uma atividade para ele, e ele consegue fazer, acertar, sem pedir ajuda, maravilha, ele está treinando o aprendizado dele para isso ficar mais forte na memória dele, não é? Para ele memorizar, para ajudar a memorizar, ele precisa exercitar, repetição, exercício, não é isso? Mas se ele não consegue fazer, então tem algo de errado nessa atividade. E a gente troca a estrutura. E a gente passa para uma outra estrutura. Não tem nada de errado com essa estrutura. Mas se essa estrutura não funciona para o meu aluno, eu mudo a estrutura. E isso é adaptar. Qual é a outra estrutura que eu posso usar? Uma estrutura de jogo, por exemplo. A estrutura de jogo, ela pode ser mais atrativa para alguns alunos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma carta. Eu já mostrei aqui isso aqui algumas vezes, vou mostrar de novo, tá? Porque está dentro do contexto. Essa carta aqui, no churrasco cada pessoa come 300 gramas de carne. O objetivo aqui é o aluno dizer qual é a resposta. Isso aqui pode ser trabalhado dentro de qualquer disciplina. Poderia estar aqui exatamente a mesma coisa que está aqui. Aqui, a mesma coisa que está aqui. Só que eu posso mudar a estrutura. Como que eu mudo a estrutura? Mas está escrito, Leandro. Está escrito. Não está escrito? Está escrito. Só que esse tipo de jogo aqui, dependendo da regra que eu aplicar, o meu aluno não vai ler. Ele vai ouvir. Tá? Ele vai ouvir, ele não vai ler. Como assim? Olha só, é um jogo, eu posso criar a minha regra. E na minha regra para esse jogo aqui, essa carta vai ser puxada e tem um aluno do outro lado ali, da bancada, da mesa do jogo, que vai ouvir o que o colega vai ler. Pode ser duas equipes, né? E eles têm pinos avançando num tabuleiro, pode ter um tabuleiro avançando pinos, cada um tem o seu pino. E aí o time A e o time B. Aí tem hora que o time A lê a carta, tem hora que o time B lê a carta. O time A lê a carta para o time B. E o time B escuta. E diz qual é a alternativa correta. Se ele acertar, ele avança o pino. Se ele errar, ele não avança o pino. Então lá, eu sou o time A. No churrasco, cada pessoa come 300 gramas de carne. Não, aí eu estou lendo a alternativa que está aqui, a questão que está aqui. No Rio das Mortes houve combates sangrentos.
Temos aí sujeito simples, indeterminado ou oculto. E aí o time B ouviu. Pode repetir, por favor? Pode. No Rio dos Mortos teve combates sangrentos. Sujeito simples, indeterminado ou oculto. E aí o time B... sujeito simples. Acertou. É a mesma atividade. Olha só, gente. É a mesma atividade, o mesmo conteúdo, porém eu eliminei o que do processo? Criei um jogo, né? Foi um jogo, o jogo é mais atrativo, é lúdico, é mais interessante. Os alunos tendem a gostar de competição, de jogar, de participar, de trabalhar em equipe, é muito mais legal do que trabalhar sozinho. Tem todos esses benefícios aí juntos. Mas o que eu eliminei desse processo com uma troca de simples de estrutura? Eu eliminei a leitura. Lembra? Se o meu aluno tem dificuldade com leitura e interpretação, e eu troco a estrutura para uma estrutura onde ele vai ouvir a leitura para fazer a interpretação, ao invés de fazer a leitura sozinho, eu torno isso mais acessível para ele nesse momento. Por quê? Porque o meu objetivo não era trabalhar a leitura nesse momento. E aí eu tiro a leitura do processo de execução da atividade através de uma troca de estrutura simples e torno isso mais acessível para um aluno que tem dificuldade na leitura. A mesma questão, ao invés de eu entregar uma folha dessa, aí tem que ter um profissional do lado do meu aluno para ler para ele, para que ele possa entender, para depois fazer. Através de uma troca de estrutura, esse profissional não precisa mais ler para o meu aluno. Por quê? Porque tem um colega lendo para ele. Isso fica muito mais dinâmico, mais acessível. E vai chegar o momento do meu aluno fazer a leitura? Vai. Só que na hora que o seu aluno for fazer a leitura, ele vai estar jogando com os colegas, não vai ser a vez dele responder. Aí você separou o processo. Ora ele lê para o colega ouve e faz a atividade. Ora o aluno ouve e faz a atividade, e o outro colega lê. Então você dividiu o processo. A leitura está separada da execução. Ficou claro? Essa é a primeira dica, tá? Através de jogo. Um tipo de carta simples que você pode criar. Qualquer tipo de regra que você pode incorporar nisso aqui. É uma mecânica do jogo em que você quiser, que você gostar mais. Dá para usar essa forma de adaptar. Você vai acertar de primeira? Não, você não vai acertar de primeira. Sua adaptação vai precisar de ajustes? Vai. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais sobre esses ajustes no final da live. Segura aí. Até aqui ficou legal? Essa foi a primeira dica. Fez sentido, gente? A gente eliminou a leitura do processo. Essa é a primeira dica. Segunda dica aqui de conteúdo, de forma de adaptar a atividade. Essa daqui é simples, mas eu acho muito poderosa. Já mostrei uma, que é essa aqui. Agora eu vou mostrar a segunda. A segunda é essa aqui. Essa aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é para dobrar, que vai virar um dado. Vai virar um dado. Só que é um dado que eu personalizei. Eu posso escrever o que eu quiser aqui nesse dado. Qualquer coisa que eu quiser eu posso escrever aqui. E eu escrevi oxítona, paroxítona, hiato, ditongo, proparoxítona e monossílaba. Ao invés de eu passar a atividade do quadro sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ao invés de eu passar atividades em folhinha sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ao invés de eu pedir para o aluno ler a página tal do livro que vai falar sobre a paroxítona. Ao invés de eu pedir para o meu aluno escrever frases com exemplos, enfim. Se eu posso tirar do processo de execução da atividade algo em que o meu aluno tem muita dificuldade, através de uma troca de estrutura, eu posso fazer isso. Né? Igual eu fiz com a carta, eu posso fazer com um dado. É uma outra estrutura, super flexível para regras que você pode criar, independente do que você quer trabalhar. Tá? Então, se você está trabalhando essas classificações aqui de oxítona, paroxítona e proparoxítona, é só você colocar isso nas faces do dado e criar a sua regra para a atividade. O aluno joga o dado e fala uma palavra que se encaixa nessa classificação. Isso é um exemplo de regra que você pode criar. Outra regra pode ser, o aluno joga o dado e escreve uma frase com uma palavra que se encaixa nessa classificação. Outro tipo de regra é o aluno jogar o dado e escrever no quadro uma palavra, ou enfim, você pode criar o que você quiser. O aluno pode falar uma palavra que se encaixa na classificação. Não precisa nem escrever. O aluno pode pegar de um monte de cartas uma palavra que se encaixa nessa classificação. Ou você tem vários cards na mesa, o aluno joga o dado e tem que tirar da mesa um card que se encaixa na classificação. Dá para usar
de infinitas formas e é um recurso super simples e criativo. Poxa, Leandro, mas serve só para a língua portuguesa? Não, você pode escrever o que você quiser aqui. Platão, Aristóteles e Cortella, Leandro Carnal e fala mais uns filósofos aí. E aí o aluno joga o dado e tem que citar alguma coisa sobre o filósofo. Ah, Leandro, estou trabalhando construção de narrativa, construção de redação. Legal. Você coloca aqui nomes de personagens ou nomes de ambientes, de cidades, e o aluno joga o dado e tem que criar, inventar uma história ali em 1 minuto sobre aquele ambiente, aquela cidade, aquele personagem. Ou você pode ter vários dados e um dado só sobre ambiente, um dado só sobre personagem, um dado só sobre acontecimentos. Aconteceu, roubou alguma coisa, pegou alguma coisa, correu, pulou, escondeu, enfim. E você, um dado só com verbos e o aluno tem que construir frases usando aquele verbo, conjugando de acordo com o tempo de outro dado que você joga junto. Imagina, né? Tem um dado que tem os verbos e outro dado tem um tempo verbal. O aluno vai e joga o dado que tem um verbo e aparece lá, estar. E o outro dado vai, passado, pretérito perfeito. O aluno tem que formar uma frase com o verbo estar no pretérito perfeito. Olha, as possibilidades são muitas, tá? Mas a ideia é você usar o recurso para eliminar a barreira e não para criar barreira. Se o recurso que você escolhe vai criar barreira, você não vai escolher esse recurso, escolhe outra coisa. A ideia é eliminar a barreira com o recurso, tornando acessível, tá? Já tinha pensado em usar um dado personalizado como atividade adaptada na sua aula? É um recurso tão fácil de fazer, tão simples de fazer. A gente entrega os moldes dos dados para os nossos alunos, né? Se você é aluno do curso Adaptando Atividade na Prática, lá no nosso repertório reutilizável, você consegue fazer o download desse modelo aqui, só para editar aqui o nome das palavrinhas, para você colocar o que você quiser. Ah, Leandro, eu não sou aluno do curso. Olha, não é tão difícil de fazer também, tá? Você vai ter um pouquinho mais de trabalho? Vai. Mas a ideia, o conceito é muito simples. Você pode escrever de caneta mesmo, à mão, enfim. Tá? Você pode pedir para o seu aluno escrever, ele pode participar da construção da atividade, torna isso mais interessante também. São várias formas, várias possibilidades. Ah, Leandro, meu aluno não sabe ler. Faz com imagem. Faz com imagem. Isso dá para usar na educação infantil, né? Dá para usar no ensino médio. Dá para você colocar números aqui, fórmulas, contas, operações matemáticas, situação problema. Dá para você colocar elemento químico. O que você puder e quiser, você consegue colocar aqui. Segunda dica aí de adaptação de atividade para você. Vamos para a terceira. Assim é o caderno da maioria dos alunos, da maioria das escolas do nosso país e do mundo, para você ter ideia, né? Esse é o caderno. E muitos alunos, eles detestam copiar do quadro e escrever à mão. Outros têm dificuldade motora. Outros sentem cansaço extremo para fazer isso. Eu, Leandro, tenho tendinite, né? E começo a escrever e minha mão começa a doer. Então, eu não quero ficar escrevendo na mão. Por quê? Porque minha mão dói. E seu aluno pode ter milhares de motivos, plausíveis ou não, justificáveis ou não, para gostar, para não querer escrever. Mas independente do motivo que seja, tá? Se o seu aluno se escrever não é uma facilidade, não é uma potencialidade para o seu aluno, é uma barreira para o seu aluno, você pode ir por um outro caminho para o registro de dados. Qual é o objetivo do aluno escrever no caderno? Registro, não é? Registro com qual finalidade? Registro para consulta posterior, ok? Ele não escreve para guardar e nunca mais ler, não é? A gente espera que ele volte no caderno para estudar, não é isso? Senão, para que serve, né? O registro. Então, se ele está registrando, é para consulta posterior. Mas se ele tem dificuldade de registro, de letra cursiva, nós podemos mudar a estrutura do caderno para que ele registre de uma outra forma. E qual é o melhor recurso que tem para você mudar a estrutura de registro, que eu conheço pelo menos? E se você não vai botar um notebook na mesa do seu aluno para ele digitar, que eu acho que esse também não é o caminho sempre, né? Tem caminhos alternativos aí. O que eu vou mostrar para você
é um outro tipo de caderno, que é o caderno interativo. O caderno interativo é uma outra forma de fazer registro. O aluno não precisa sempre registrar a matéria desse jeitinho, assim. Ele pode registrar de uma outra forma. E o caderno interativo, ele tem componentes interativos que permitem que o aluno registre isso de uma outra forma muito mais bacana. Por exemplo, aqui tem uma outra forma de registro através de um bolsinho. Tem aqui, ó, Planalto e planície. Planalto e planície. Eu não tenho um texto dizendo o que é Planalto e o que é planície, mas dentro do bolso do Planalto eu tenho um exemplo e uma definição. Dentro do bolso da planície eu tenho um exemplo e uma definição. Poderia ser um texto, Leandro? Assim, sobre Planalto e planície? Poderia. Mas pode ser assim? Pode. Não pode? Pode. O aluno ainda faz associação de forma interativa. E uma evolução disso aí é o Lapbook. O aluno pode ter uma página de caderno toda escrita sobre pronomes? Pode. Ele pode ter um Lapbook sobre pronomes? Pode. É mais divertido fazer no Lapbook? É. Ele vai escrever menos? Vai. Mas ele vai participar mais. Ele vai gostar. Ele vai mostrar o trabalho dele para outras crianças. Vai mostrar para a família. E aqui tem um Lapbook. E no Lapbook, a ideia é que ele escreva com a mãozinha dele. Por exemplo, esse componente aqui, ó, interrogativo. Pronome interrogativo. Tá aqui. Aí eu pego aqui uma aba e está escrito aqui, exemplos de pronomes interrogativos. Olha, qual, quais, quanto, quantas, o aluno escreve com a letrinha dele. Ó. Só que, ao invés de escrever no caderno, um texto corrido, grandão, com exemplos, não, ele tem um lugar físico, divertido, bacana que ele escreveu. Não precisa vir impresso aqui, ele pode pintar, ele pode escrever, ele pode montar do jeito que ele quiser, você pode orientar também, obviamente. E ele vai e guarda aqui no interrogativo os pronomes interrogativos variáveis. E do lado dos pronomes interrogativos variáveis tem os invariáveis, que também são interrogativos. Ó, quem e que. Eu não sou professor de língua portuguesa e também não entendo muito bem de pronome. Eu não sei te explicar por que isso está aqui. Mas na hora que foi feito esse Lapbook, isso aqui fazia muito sentido, tá? Eu não lembro agora. Aqui, ó, tem os pronomes relativos, que são variáveis e invariáveis. Quais são os variáveis? Aí ela levanta aqui a aba e está tudo explicado aqui, ó. Entende? E por aí vai. É uma outra forma de registro para quando escrever à mão é uma barreira. E escrever à mão pode ser uma barreira, como eu disse, por vários motivos. Às vezes o aluno não quer escrever à mão porque ele acha chato. E tá bom, isso é uma barreira, não é? Como é que a gente resolve? Trocando a estrutura do registro, através de um componente interativo ou de um Lapbook, de um caderno interativo. Então já foi. 1, 2, 3. Tem um componente que é interativo também, tá? Que é interativo também. Porque quando você vai criar jogos, você tem que ter o tabuleiro. Na maioria dos jogos precisa de um tabuleiro. É legal você ter opção de tabuleiro, né? Porque ficar repetindo o tabuleiro também não é legal. E tabuleiro é uma coisa que você imprime uma vez só na vida. Porque você não precisa ter um tabuleiro para cada aluno. E você pode se repetir o tabuleiro para várias turmas diferentes. Se você, Leandro, eu dou aula de manhã, de tarde, de noite. Tudo bem. Você pode criar um jogo para o conteúdo que você ensina de manhã, usando um tabuleiro que você vai usar para outro jogo que você ensina para o adulto de noite. E tá tudo bem. Aqui no nosso repertório, para quem é aluno do curso, tá, gente? Tem aqui o repertório reutilizável aqui de imagens. Isso aqui é lá dentro da nossa plataforma do Familitard, dentro do curso Adaptando Atividades na Prática, tá? Leandro, você vai me entregar isso tudo? Eu vou te entregar uma coisa bem legal daqui a pouquinho. Ó, tabuleiros. Olha que legal. Tem vários modelos de tabuleiro aqui que você pode usar de diferentes formas, tá? Ali é só a imagem para você usar numa arte diferente da que a gente entrega aqui. Tabuleiros, aqui, tabuleiro. Tabuleiro tamanho A4, tabuleiro tamanho A3. E aqui tem um monte de tabuleiro legal. Aqui, o tabuleiro de rua A4. Tá? Tabuleiro de rua tamanho A4. Tamanho A4 é o tamanho do papel, tá? Olha que bacana esse tabuleirinho de rua aqui. Você trabalha dentro de um tema específico, né? Isso é muito legal, tá? Com o tabuleiro dá para você criar tanto jogo, dá para você usar misturar com dado, misturar com a carta
com a carta. Dá para você usar um outro formato de jogo também. Era isso que eu queria mostrar. Eu acabei falando de tabuleiro aqui, mas não era o tabuleiro que eu ia mostrar. Mas agora já mostrou o tabuleiro. Era um outro formato de carta de jogo, muito bacana, que eu acredito que é mais interessante para os anos finais e para o ensino médio, principalmente no ensino médio, tá? Isso aqui funciona muito bem para os alunos maiorzinhos, que é um jogo tipo perfil. Quem conhece aquele jogo perfil? Já viu o jogo perfil? Aí tem um perfil versão infantil, tem um perfil adulto. Esse jogo, o nome do jogo é perfil, tá? Se você não conhece, bota lá no Google jogo perfil que vai aparecer o que é. E aí tem um tipo de carta que você vai dando dicas para quem está do outro lado e ele vai tentando adivinhar o que é. Adivinhar não, né? Lembrar o que é a partir das dicas que você dá. E você pode criar a sua carta dando dica do que você quer que o aluno aprenda. Olha, hiato. Ok, hiato. Vamos lá. Hiato. Eu não consigo ler. Vou ler esse daqui do lado. Aqui. Esse aqui de baixo. Oxítono. Oxítono. Aqui, oxítono. Minha última sílaba é a mais importante. Quem é? Quem sou eu? Minha última sílaba é a mais importante. Quem sou eu? Não sei. Próximo. Tá. Aí, a palavra avô me representa. Minha última sílaba é pronunciada com mais força. Olha que legal. A palavra chapéu me representa. A palavra sabiá me representa. Minhas palavras terminadas em as, ex, os recebem acento. Olha, é uma dica de regra de acentuação. Minhas palavras terminadas em ou ens recebem acentos. Outra dica de acentuação. Minha primeira letra é O. A palavra Paraná me representa. A palavra abacaxi me representa. Eu li 20 dicas, 10 dicas. 10 dicas aqui do que seria da resposta que seria oxítono. Isso aqui é muito legal para o aluno trabalhar conceitos que ele precisa treinar, aprender. Nem ele pode treinar isso através de jogos. Tá? E isso aqui é um modelo de carta, de estrutura, porque não é diferente dessa daqui de alternativas. Né? Aqui eu vou dando dicas, dica. E quanto mais dica o aluno recebe, menos casas ele anda no tabuleiro. O aluno acertou de primeira, ele anda todas as casas. E quem está lendo a carta não anda só uma casa. Aí o aluno, quem está lendo a carta leu todas as dicas. Aí quem leu a carta anda 10 casas. E quem não acertou não anda nenhuma casa, entende? E aí vai fazendo essa troca assim e o aluno está treinando, tá aprendendo, tá? E estudando em um conteúdo que você preparou para ele dentro do tópico que você está ensinando. Para fechar aqui, última dica de adaptação de atividade que você pode usar na sua aula, com certeza, é esse componente interativo aqui, muito bacana, de disco com abas. Tá? Tem ele aqui, bem simples para a educação infantil, para o aluno entender a representação do número de várias formas. Aqui tem escrito 1, aí tem o número 1 aqui. Aqui está escrito, aqui tem o numeral, né? Aí tem ele representação dele em desenho da mãozinha e tem em bolinhas, né? Em quantidade de bolinhas. Isso aqui é uma forma de treinar a generalização de um conceito, né? O aluno, isso é muito comum, alunos, principalmente alunos com deficiência intelectual ou pessoas autistas, algumas, né? Não pode generalizar, gente, pelo amor de Deus, não generalize, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade de abstração não, generalização, dificuldade de generalização. Ele sabe que isso aqui é um 1, mas quando você faz assim para ele, não quer dizer 1, entende? Isso é uma dificuldade de generalizar o conhecimento, né? Ele vê uma bolinha assim, sabe que é uma bolinha, mas quando vê o número, não reconhece que é 1. Ou vê escrito, entende que é 1, mas quando vê assim não entende. Ou ao contrário, quando vê assim entende que é 1, mas quando vê assim não é. E aí você pode criar várias atividades em cima de um componente que reúne essas informações e permitem ele trabalhar a generalização. Isso nesse caso aqui, mas você pode usar essa estrutura para uma outra coisa, para registro, por exemplo. Para registro de um conteúdo lá do ensino médio, de potências. Olha que legal, potência de fração, expoentes negativos. Em vez do aluno ter lá no caderno dele um texto sobre expoentes negativos, não, ele escreve aqui, expoente negativo, o que é? Tem a fórmula, olha que legal, fórmula para você fazer
uma operação que tem expoente negativo. E aí tem exemplo de aplicação da fórmula. E aí tem a explicação do que fazer, a regra. Quando o expoente for negativo, a base é invertida e o sinal torna-se positivo. Viu? Que é o que está acontecendo aqui. Ao invés do aluno olhar no caderno, no texto corrido, ele consulta aqui. Eu usei essa estrutura aqui, a mesma estrutura, ora foi usada para generalizar, ora foi usada para registro. E está tudo bem. O importante é saber qual é o melhor momento de usar o quê. É muito importante você entender que você não vai acertar na primeira adaptação. E por mais lindo e incrível que seja o material, a sua adaptação ela vai precisar de ajustes. Por quê? Nosso objetivo é diminuir o erro, aumentar o acerto, diminuir o número de pedidos de ajuda e aumentar a autonomia. E para que isso funcione, para que isso funcione de fato, a gente vai precisar repetir essa adaptação com ajustes, aplicando técnicas inclusivas para a adaptação ficar mais acessível para aquela pessoa em específico. Porque isso aqui pode ser lindo e maravilhoso para um aluno, mas para o outro pode ser o caos. E a gente só vai descobrir isso fazendo um acompanhamento. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, mas lá no Instagram eu vou abrir caixinha de pergunta. Coloca lá a sua pergunta. Eu vou ter o enorme prazer de gravar um stories respondendo a sua pergunta. Um grande abraço, abraços inclusivos e a gente se vê. Tchau, tchau.